Oi, 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 boa noite. Oi, pessoal. Coloquei um filtro aqui, meu Deus, eu vou ficar viciada nessa história de filtro. Eu acho que isso não é uma boa ideia, sabia? Vou chamar algumas pessoas aqui para chegarem, somarem com a gente. Muito feliz por essa live de hoje. Terça-feira, geralmente eu faço lives às segundas-feiras, né, aqui no meu canal. Mas na semana passada, na segunda-feira, oi amores, Lilo, que honra! Precisou trazer minha irmã aqui. Na semana passada, depois da live da Débora Seco e tal, eu fiz uma live na segunda para responder algumas perguntas que tinham ficado para trás. E aí, na nossa conversa na segunda-feira passada, eu comentei sobre a minha irmã, a Tereza. Tê, eu já vi sua solicitação, já vou aceitar. Comentei sobre ela, que é a minha professora de yoga. E falei que ela trabalha com Tantra Yoga e o tanto que quando ela me guia nas meditações é sempre uma guiança que me leva a perceber meu corpo e como que isso era importante para a percepção do prazer. Aí a mulherada ficou louca e pediu para eu trazer a Tereza aqui e ela topou. E por conta da agenda dela não pôde ser ontem. Tá sendo hoje. Eu vou chamar a Tereza aqui para entrar, então. Receber uma mensagem aí para você aceitar. E enquanto ela vai entrando, eu quero. Aí, aê, Tê! Só ajusta um Aí, pouquinho o seu ó, celular que você tá. Aí, ótimo. Senão não dá pra gente te ver direito. tá bom agora? Tá linda. Harion, Tatsa. Arion, que A delícia estar Tereza. aqui. Ô, Tê, eu acho que você pode ajustar mais um pouquinho, porque como fica uma em cima da outra, o seu rosto tá um pouco longe. Aí, é. Mas não Acho que agora ficou melhor. ficou melhor? Isso. Tá bom. Uhum. Eu quero só te apresentar, fazer as honras da casa, e aí eu vou deixar você falando. A, a Tereza, além de ser a minha irmã linda, maravilhosa, ela mora em Ribeirão Preto, que é a nossa cidade natal, apesar de que ela é de São Paulo, né? E a T, ela é arquiteta e ela é professora de yoga desde 2006, ou seja, há 14 anos ela está no caminho do yoga, fez a primeira formação no Ganesha, que é a primeira escola de Ribeirão Preto, a primeira escola de yoga, fundada pela nossa mãe, a Lúcia Nabão, e depois ela fez a formação também de yoga em Belo Horizonte, no Satyananda Yoga Center, fora as zilhões de formações e cursos complementares que ela faz no Brasil e na Índia. Teresa está sempre estudando, está sempre se desenvolvendo, assim como toda boa professora, né? Sim. E hoje ela veio então para falar um pouquinho para a gente sobre esse caminho do yoga. E é lógico que eu vou puxar a sardinha para os meus temas aqui, para a gente entender como o yoga pode nos ajudar na conexão com o corpo, na percepção do prazer e tudo mais. Mas eu vou deixar você falando e aí eu vou puxando. Tudo bem? Tá bem. Então vamos lá, Tê, por onde você quer começar? Você quer começar a falar de onde vem o Tantra? Você quer falar um pouco do seu caminho no yoga? Vai por onde fizer mais sentido para você. Tá bem. É um prazer estar aqui. Eu queria, é minha primeira live, então me desculpem se eu tiver um pouquinho ah, ah, não sabendo muito como agir, mas vamos lá, né? Estamos aqui experimentando essas tecnologias novas nesse momento, não é? E o meu caminho com o yoga, ele vem de berço, né? É, por conta de nós sermos filhos
de uma professora de yoga. E eu acho que é aí que começa os meus ensinamentos, né? Acho que minha mãe foi minha primeira guru. E foi depois também a minha primeira formação de yoga. Eu conheci as práticas tântricas depois que eu já tinha me formado no Ganesha, através das práticas de Yoga Nidra, hoje muito falado. O Yoga Nidra, ele vem de uma prática tântrica e ele foi adaptado pelo Swami Satyananda, que é um mestre indiano, para que a gente pudesse usar nos tempos modernos, né? Então ele adapta uma prática que era muito profunda para que a gente pudesse utilizar. A partir desse conhecimento do Yoga Nidra, eu fiquei muito interessada em conhecer mais sobre esse mestre, sobre os ensinamentos do Satyananda Yoga, e fui fazer minha formação em Belo Horizonte por 2 anos, que era meio fora de mão daqui de Ribeirão Preto, mas valeu muito a pena os ensinamentos. E continuo estudando esse caminho de yoga, me envolvi com essa tradição, sou iniciada na tradição, tenho uma guru que se chama Satsangyananda, e esse tem sido o meu caminho desde então, né? Então, dentro desse caminho, o Tantra ele é visto como algo que se origina da busca natural do ser humano. Então, quando tinham aqueles primeiros seres humanos e começaram a se questionar sobre a vida e a sutileza da vida, né? Quando o ser humano conseguiu alcançar que existia um lugar sutil dentro dele, essa primeira busca é considerada o Tantra, né? Então, ela vem nesse pensamento antes dos Vedas, então tem mais de 6 mil anos, e era transmitido de mestre para discípulo, de forma oral, né? Então nós não temos escrituras dessa época, mas já se tinham técnicas, rituais, né, que envolviam essa prática de um autodesenvolvimento, a busca de uma profundidade no ser humano. Depois, lá pelo século IV, nós temos as escrituras dos Tantras, que são ágamas, né? E essas escrituras, elas começam a dar origem a a uma infinidade de escolas tântricas, né? Que nós temos hoje. Então, nós vamos olhar para o Tantra de várias formas na sociedade, talvez algumas pessoas já conheçam algumas escolas tântricas, mas cada escola vai gerar o seu caminho e a sua forma de interpretar esse conhecimento, né? O Hatha Yoga, ele nasce da mistura com o tantrismo, então ele está o tempo todo conectado ao tantrismo. E o yoga tântrico, ele começa pelo Hatha Yoga. Não tem como desconectar o Hatha Yoga do Tantra Yoga. Sim. Lindo. Eu acho muito, muito importante você fazer essa introdução, que é até explicar um pouquinho a história, a origem, né, do Tantra, porque aqui eu acho que fica um pouco difícil para a gente que está aqui no Ocidente e principalmente as pessoas que não tiveram uma mãe professora de yoga, né, que não cresceram com fotos de guru espalhadas pela casa e tudo e tal como a gente, fica um pouco difícil entender essa relação que as pessoas na Índia e em outras tradições do Oriente têm com as filosofias de vida, né? E fica difícil entender que não existe um tantra, não existe um yoga, né? E por que a gente tem essa dificuldade cultural no Ocidente, eu acho que também a gente acaba caindo nesse lugar de achar que tudo é a mesma coisa, que todo yoga é a mesma coisa, que todo tantra é o mesmo tantra, né? Então, se hoje a gente pesquisar na internet a palavra tantra, primeiro que vai surgir
um zilhão de sites e notícias que relacionam Tantra a sexo, né? E além Infelizmente. de... Pode falar, desculpa. Não, infelizmente, né? Porque deturpa o conhecimento, né? Sim. E não só deturpa, mas no meu entendimento, reduz uma tradição que é, na verdade, o caminho da libertação, né? Que é tão ampla, tão profunda, tão complexa, fica reduzido a um conjunto de práticas para expansão de prazer ou conexão sexual. Que isso faz parte do caminho da libertação. Claro, a nossa sexualidade, eu sempre falo, não adianta a gente deixar a nossa sexualidade de lado e ficar andando capenga na vida, né, com pedaços nossos faltando. Mas daí a reduzir o Tantra só às práticas de sexualidade consciente é, é resumir demais, é empobrecer algo que é muito rico e muito antigo, como você está falando aí, né? É como entender que yoga é só asanas e pranayamas, né? É como se a gente olhasse para a pontinha do yoga ou para a pontinha do tantra e achasse que só aquilo limita o conhecimento, né? São conhecimentos muito mais amplos e mais profundos, né? O caminho do tantra é um caminho de desenvolvimento da espontaneidade, de desenvolvimento da criatividade e da liberdade, né? Então, a intenção é que a gente tenha alcance na nossa mente espaços novos, que a gente desenvolva dentro da nossa percepção de mundo uma ampliação dessa percepção, né? Que a gente possa se conectar a outros lugares, né? E isso é muito interessante, porque a neurociência vem falar que o yoga tem essa capacidade de modificar o nosso cérebro, né? Então, esse conhecimento que foi validado pelo tempo, senão não estaria aqui presente hoje, ele é validado também pela ciência hoje, né? Eu sempre comento e trago nas minhas falas, sempre que possível, como que a ciência moderna, que é uma ciência eurocentrada, branco referenciada, né? A gente precisa colocar ela no lugar dela, mas como que ela hoje está dando conta de entender e dar significado para essas tradições milenares e falar, olha, não é que esse povo sabia o que eles estavam fazendo mesmo, né? E como que isso, e na verdade eu não estou falando isso como uma crítica, mas como que isso, na verdade, traz mais elementos para que as pessoas absorvam que essas tradições podem ser realmente benéficas, né? Que essas tradições podem fazer parte da nossa vida de uma forma quase como se elas fossem incorporadas no nosso modo de viver e que a gente pudesse receber os benefícios desse modo de viver, né? Sim, sim. Hoje nós temos a ciência como uma linguagem, né? É como se tudo precisasse ser validado pela ciência. Mas nós já tivemos a época também onde esses mestres e esse caminho da espiritualidade era o que validava um conhecimento, né? Era o que trazia a legitimidade, né? O que foi mantido pelo conhecimento passado. Esse mito moderno que é a ciência, como a gente usa, né, no sentido de como a gente tem usado a ciência para validar os conhecimentos, ele tem olhado para essas tradições muito por um pedido dessas tradições, né? Então, dentro da Bihar School, que é a escola lá da Índia, da onde nasce o Satyananda Yoga, eles têm feito muita pesquisa de yoga. O Dalai Lama, que é de uma tradição tântrica do budismo, ele tem pedido para que os cientistas no mundo todo façam pesquisas sobre compaixão, sobre empatia, né? Então tem um pedido desses mestres para que a ciência olhe para esses conhecimentos e sempre que a ciência olha, ela encontra a verdade, né? Porque
a verdade estava ali, né? É. Ai, muito lindo. Quero só dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando. Eu estou falando com a Tereza, que é minha irmã, é professora e coordenadora do Núcleo de Yoga do Ganesha, a primeira escola de yoga de Ribeirão Preto, tem 39 anos, minha idade, né? E Sim. a gente está falando do Tantra Yoga. Tê, quero te perguntar, quem pode praticar o Tantra Yoga? Ou o yoga, não sei como você quer conduzir isso. Sim, as práticas de yoga e de tantra yoga são direcionadas a todos os seres. Algumas linhas do yoga, elas vão ter algumas restrições, então você precisa ser vegetariano para praticar, você precisa se colocar dentro de algumas adequações. O Tantra, ele é uma prática que ele é pensado para esse momento que a gente está vivendo aqui no universo. Então, ele é uma prática para essa mente caótica, essa mente que não para, né? E ela é uma prática que diz que você começa da onde você está. Então, não importa se você come carne, se você bebe, se você usa drogas, você sempre pode utilizar o Tantra para transformar esse estado que você está hoje, né? E isso está na base do conhecimento do Tantra, que é muito bacana, porque os yogis, os ensinamentos yogis falam que a gente está numa era, na Kali Yuga, né? Uma era de pouca honestidade, de muito caos, de muita bagunça. E essa bagunça no mundo, né, no universo, ela é apoiada pela prática do Tantra. O Tantra é a prática indicada para esse momento da humanidade, né? E se a gente souber utilizá-lo e aprofundar os conhecimentos, ele pode ser muito útil para transformar o caos interno, os nossos caos, o nosso caos. E aí eu quero aproveitar que você falou sobre isso e já pedir para você fazer uma ponte, então, de como que a prática do yoga, do Tantra Yoga, pode nos apoiar nessa reconexão com esse mundo interno. Né? Que para mim, e aí você pode comentar isso também, se é esse seu entendimento também, para mim essa reconexão com o mundo interno é o que faz a gente também poder se reconectar com esse corpo e perceber o que está se passando nesse corpo. Então, se você puder passar um pouquinho o que surge para você nisso, seria bem legal. A prática do Tantra, ela é um caminho da energia, da percepção da energia no corpo, né? É o, a gente já deve, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre chakras, sobre nadis, campos de energia no nosso corpo, relacionados às nossas narinas, a esses centros de energia, né? Então, o Tantra, ele vai entender que se não for a partir do corpo físico, a gente não começa a mobilizar essas energias, né? A gente não consegue canalizar e direcionar essas energias para o nosso uso, né? O Tantra fala de uma energia na base da nossa coluna chamada Kundalini, que quando essa energia desperta, ela se torna Shakti, ela se torna a energia de vida, né? A potência da vida. Né? Só que essa energia em nós, quando a gente está nessa mente dispersa, nessa bagunça, essa energia também se dissipa. Né? Então, as práticas do Tantra, a disciplina de você estar envolvido em um trabalho, é você direcionando e canalizando essa energia para que você possa se beneficiar dela. E ela vai deixar a sua mente mais clara, ela vai beneficiar a forma como você está aberto ao mundo, né? O quanto você consegue realmente enxergar, né? Porque a liberdade, ela é o lugar não condicionado da nossa mente. Nós estamos num lugar muito condicionado, muito fechadinho, né? Então isso não é liberdade. Para chegar num lugar onde eu possa enxergar além, eu preciso de algumas práticas e de algumas disciplinas.
é dessa forma que o Tantra vai auxiliar. E aí eu acho importante também falar que o yoga em geral, aliás, o yoga tântrico e o yoga feito de forma lenta e consciente, aí eu acho importante ressaltar, porque é dessa forma que a ciência estudou, ele nos apoia no sentido de incorporação. O que é incorporação? É eu perceber o meu corpo, é eu me definir a partir das minhas sensações, né? Nós estamos num mundo desincorporado, né? Então a gente só olha para fora, as nossas percepções são todas externas, né? E o yoga faz esse movimento de incorporação, de você conseguir perceber que um sentimento traz uma sensação corporal, de você conseguir perceber sensações sutis do seu corpo, né? Tá mais presente com o corpo, né? Então, esse processo de incorporação e o processo da interocepção, eles nos apoiam muito no entendimento do nosso corpo. E esses processos, eles estão relacionados à forma como nós sentimos, à forma como nós nos comportamos e à forma como nós agimos, né? Eles não são só físicos, não é só eu perceber uma carícia, mas é eu, a partir de perceber essa carícia, conseguir modificar a forma como eu atuo no mundo, né? Então, o yoga e o Tantra Yoga é uma forma segura de você começar a sentir, de você começar a perceber essas sensações que você tem e aprofundar nessas sensações, né? Descobrir novas sensações. Ai, é muito gostoso te ouvir. Bom, primeiro porque é minha irmã, né, gente? Então, assim, eu tô me sentindo na sala de casa. Só faltou um cafezinho aqui na mão. Mas como isso conversa com tudo que eu falo, e é lógico que tudo que eu falo conversa com isso que você está falando, porque eu sou formada no Instituto Tântrico de Sexualidade Integrada. Então tem, né, uma convergência e tudo e tal. Mas eu acho que você traz esse conhecimento de uma forma muito melhor elaborada, até pelo seu tempo de experiência e de formação. Mas para mim fica essa clareza de que o nosso corpo está falando com a gente o tempo todo, né? Que não é só a nossa mente. E que quando a gente começa a integrar mesmo corpo e mente, né? A gente começa a ganhar um espaço de atuação, um empoderamento para que a gente possa agir de forma mais direcionada, de forma mais realmente mais livre. Quando você fala que a liberdade ela acontece na mente que não é condicionada, né? É justamente isso, é a gente ter esses poderes de escolher e que todos nós temos, né? A gente só esqueceu. Eu acredito que a gente só se afastou dele e que o caminho do Tantra Yoga pode auxiliar nessa recuperação. Engasguei. Fala um pouquinho mais. Ah, segue. Eu acho importante também pensar que o estresse, a ansiedade, eles promovem um esgotamento do sistema simpático, né? E esse esgotamento, ele vai causar um distanciamento das percepções, né? É como se a gente se fechasse para os sentimentos, para as sensações, né? E é a partir desse movimento gradual de percepção do corpo que a gente vai criando a possibilidade de reconexão com o nosso corpo, né? A nossa vida moderna nos leva a esse lugar de desconexão. Trazer de novo para a conexão é uma manutenção, né? Eu falo, yoga não é uma terapia breve, é algo para você manter. Por quê? Porque você se estressa toda semana no seu trabalho, você precisa ir fazendo esse movimento de homeostase, de autorregulação. Então é para a vida toda, né? Porque você vai retirando essas camadas que te afastam da sua verdade. Sim, sim.
E hoje até as linhas mais progressistas no campo das terapias de tratamento a trauma, né? Seja ele qual trauma for, trauma de guerra, trauma sexual, trauma de acidente de carro, essas coisas, tem mostrado a importância desse movimento que o yoga nos convida a fazer, desse movimento de voltar para o corpo, né? Da interocepção, da percepção consciente e tudo, até para que a gente possa, de uma forma suave, de uma forma gentil e segura, você usou essa palavra, e para mim essa palavra é fundamental, até porque eu trabalho com sexualidade, se não houver segurança, a gente não pode nem começar, né? Realmente a gente conseguir começar a resgatar essa conexão com um corpo que foi traumatizado, que tem resquícios de trauma. Né? Sim. Maravilhoso. Gente, vocês não estão amando? Corações, corações. É, conta pra gente um pouquinho como que quais são os elementos que compõem o Tantra Yoga? Porque eu percebo que ainda tem essa ideia, né, no Ocidente, que o yoga é atividade física, é exercício. Né? E aí, fazendo a aula de Tantra Yoga com você, e eu faço, viu, gente? Toda quinta-feira, 7 da manhã, eu tô aqui no Zoom com a minha irmã fazendo aula de yoga. 7 da manhã para mim, né? E eu percebo que o Tantra Yoga, ele é como se ele envolvesse várias partes do nosso ser, né? Com mantra, com as práticas de respiração, com a prática energética. Conta um pouquinho pra gente os acessos que o Tantra Yoga traz para que a gente possa percorrer esse caminho de voltar para o corpo, de abrir essa mente, subir um pouco essa Kundalini e explorar um pouco o poder de Shakti em nós. Como eu falei, a prática do Tantra Yoga, ela começa com o Hatha Yoga. Então, a prática do Hatha Yoga, ela é formada dos elementos que são os asanas, as posturas que todo mundo conhece, os pranayamas, exercícios de respiração, relaxamentos, meditação, mudras, bandas, que são gestos, né? O que o Tantra traz, além disso, é trabalhar com a visualização, os mantras, mudras e yantras, né? Que são imagens, figuras simbólicas. Né? Esse é o complemento bastante sério do Tantra, né? Então, uma prática que a gente poderia fazer, por exemplo, uma postura, como a postura do peixe, quando a gente se utiliza de trazer para a postura um caminho que a respiração vai fluir, ou usar a língua, fazer o Kechari Mudra, usar a língua para pressionar o palato, esses complementos, eles são tântricos, né? Sim, sim. E como que você acha que esse caminho do Tantra Yoga pode ajudar? E aí agora eu tô puxando sardinha total, hein, Tereza, pro meu lado. Como você acha que esse caminho do Tantra Yoga pode ajudar a tantas mulheres que chegam para mim e falam, Marina, você fala de orgasmos múltiplos, de prazer, para além do corpo, não sei o quê. Eu não tô nem sentindo meu corpo. Eu não sinto nada, né? Ou se eu sinto, eu só sinto dor. Eu só sinto, e isso me dá medo, então eu também nem quero sentir, né? Eu tenho medo de perceber meu corpo, porque quando eu percebo é muito ruim. Como que você acha que o Tantra Yoga pode apoiar essas pessoas nessa reconexão que eu sempre chamo de amorosa e que você chama de gentil, de sutil, para que ela seja segura para essas pessoas? Eu acho que é importante aqui a gente ressaltar que a prática de yoga que vai apoiar a pessoa de forma amorosa, ela não é uma prática
que faz com que o seu corpo se adeque de qualquer ponto a uma postura circense, né? A prática de yoga que apoia uma pessoa a ir para um lugar amoroso, né? Ela é uma prática de yoga que, que se adapta ao corpo e às limitações da pessoa, né? Que ela vai ser feita com amor, né? Com respeito, né? Então, dentro da nossa visão do que é yoga, no Ocidente, eu acho isso algo muito importante de se colocar, né? Porque talvez existam práticas de Tantra Yoga que te levem para esse lugar onde você mais uma vez vai traumatizar e vai se impor. É como se a gente quisesse dominar o corpo. E a gente não está falando de dominação do corpo. A gente está falando de aceitação do corpo e de descoberta do corpo, né? E para isso a gente precisa de uma prática que seja feita, e eu já disse aqui, de forma lenta, de forma consciente, né? As pausas entre as posturas são comprovadas pelas ciências como super importante para a gente criar um novo caminho neural, né? Então a gente acha muito bonita essas práticas contínuas que a gente vê na televisão e as posturas, mas o que a gente precisa, né? Será que não é uma forma da gente se defender desse contato com a gente mesmo? Ficar falando que práticas mais paradas não são para sua mente, que é muito agitada, ou ficar falando que práticas mais paradas são para pessoas mais velhas, né? Isso só é a sua manutenção da desconexão, como a gente faz em tantas outras atividades, né? O que muda o yoga de uma atividade física é o seu nível de consciência e profundidade no que você está fazendo, né? E isso é muito importante. E aí, neste ponto de apoiar quem está tão distante do seu corpo, o yoga é uma prática excelente, porque ela é construída nesse lugar de segurança, nesse lugar gradual, onde você vai percebendo pouco a pouco a percepção de um aluno novo, que está começando a prática de yoga, de um aluno que faz 30 anos de yoga, é completamente diferente, mesmo que eles estejam fazendo a mesma postura, né? O nível de consciência, integração e profundidade, ele é construído, ele é um caminho gradual, né? Teve um comentário aqui que não estava na nossa pauta, mas eu acho que seria bem legal você comentar. A Racili está falando aqui, ó, fazer yoga sem se conectar com a sua espiritualidade é a mesma coisa que comer só a casca e jogar a banana fora. Yoga não é somente postura. Fala um pouquinho pra gente desse aspecto espiritual do yoga e também como esse aspecto não é um aspecto religioso, como a gente enxerga no Ocidente, porque eu também acho que tem essa confusão da espiritualidade com religião, né? Conta um pouquinho pra gente o que surge para você dessa fala dela. E tem Acho aluna importante. sua aqui te tietando, falando que honra ser sua aluna, Ângela, querida. Obrigada. É, tem, tem uma questão de que o yoga é um caminho muito amplo, né? Eu comecei a estudar há alguns anos atrás e acho que precisaria de 2 vidas para estudar tudo que o yoga contém. O que a gente está falando aqui é da prática formal do yoga, né? Daquilo que são geralmente 2 horas na semana, que a pessoa se dedica aí a um espaço de yoga, hoje em dia fazendo virtualmente. Mas o yoga é muito mais do que uma prática formal. O yoga, ele é uma prática da vida, né? Você integra essa prática na sua vida, no seu dia a dia. Então, quando a gente fala de Satyananda Yoga, a gente está falando de um caminho integral que vai atuar desde ecologia, alimentação, artes,
como você lida com a vida, né? Então, o yoga, ele vai entrando em tudo que você produz, né? E aí, esse yoga do cotidiano, esse yoga que você traz para o seu dia a dia, ele tem 3 pilares dentro do que a gente chama de Raja Yoga, que é tapas, disciplina, né? Você precisa fazer suas práticas. Yoga não acontece se você não faz as suas práticas, não tem como você ter essa mudança se você não tiver disciplina. O segundo ponto é autoestudo, né? Svadhyaya. Então, o quanto você se envolve nessa percepção que a gente está comentando aqui, o quanto você busca se conhecer mais, quanto você se testemunha, né? E busca esse lugar de mudança e estuda, né? Utiliza das escrituras para se transformar. E o terceiro pilar é Ishvara Pranidhana, que é a entrega, a possibilidade de você entender que você não é onipotente, que existem forças no mundo que são mais fortes do que você, e não importa como você vai chamar essas forças, então você pode entender como força da natureza, como Deus, como orixás, né? Isso não é um problema para o yoga. O que é importante é que você entenda que você se comunica com essa consciência universal, com essa inteligência, né? E que você não tem o domínio completo do que está acontecendo aqui com você nesse momento, né? Por que a gente está passando por esse momento, por essa experiência agora da pandemia? A gente entende do nosso ponto de vista, do nosso olhar que alcança a partir da nossa história. Mas e o universo todo, né? E tudo que ele traz? A gente não alcança. E é esse olhar que o yoga nos propõe. Ele nos traz um olhar mais humilde perante a vida, né? E isso, para mim, é espiritualidade no yoga. Sim, sim. A gente enxergar tanto a nossa divindade, a nossa grandeza como partes, né? Centelhas divinas, mas também a nossa pequenez diante essa coisa que é muito maior, né? Lindo, nossa, eu tô super inspirada te ouvindo, sempre fico. E você falou que toparia guiar a gente numa prática que é uma meditação, é isso? Sim. Tá. Então, gente, a ideia é que vocês experimentem um pouquinho o que eu relatei na live da semana passada, que a mulherada ficou pedindo para eu trazer a minha irmã. Essa meditação de percepção, de começar a perceber esse corpo, né? Eu acho que tem uma coisa que está implícita na sua fala, que é esse tanto de estímulos que a gente tem externos hoje, né? E eu super falo do celular, viu, gente? Eu tô sempre no Instagram aqui, me comunicando com vocês, mas a gente não pode passar o dia inteiro no Instagram, por exemplo. É muito estímulo, né? A coisa de trabalhar o dia inteiro no computador, hoje quem está trabalhando de casa, moveu toda a vida para dentro do computador, né? Como que isso vai afetando o nosso corpo e nos desconectando do que está se passando aqui nesse corpo, né? E deixando a gente dormente, vai adormecendo as nossas percepções. Então, vou deixar vocês conduzir a gente, eu vou ficar quietinha fazendo a prática que você conduzir. A gente tem, só para você saber, a gente tem 20 minutos para acabar a live, então você precisa fazer em menos de 20 minutos para a gente poder ter um tempinho para fechar. Tudo bem? Tá bom. Combinado. Tudo bem. Então, quem quiser participar da meditação, eu sugiro que corrija a sua postura. E se você estiver sentado numa cadeira, deixa a coluna retinha, leva a base da coluna lá para o assento, toca os seus pés no solo. Se você está com as pernas cruzadas, também observa para sustentar sua coluna ereta. E você pode também fazer deitado, mas se você estiver deitado,
Tente manter também o alinhamento da sua coluna. Feche seus olhos um instante e comece a trazer a atenção do seu corpo físico. Sinta as partes do seu corpo que estão tocando o solo. Sinta a coluna vertebral crescendo. A abertura peitoral. O relaxamento da face. Esboça um leve sorriso, relaxando o seu rosto. Imagina que você pode ver o seu espelho, seu corpo, refletido em um espelho. Veja-se na posição meditativa, pela frente. Pelas costas. Pelo lado direito. Pelo lado esquerdo. Pelo alto. Veja seu corpo por todos os lados ao mesmo tempo. Imagine seu corpo como se ele fosse uma rocha. Sinta seu corpo emergindo do solo, como uma rocha, como uma montanha. Sinta seu corpo surgindo a partir do chão, fixado no solo. Sinta a energia densa em sua base e se tornando mais sutil em direção ao topo. O corpo está tão firme e tão estável como uma rocha, uma montanha. Perceba então as sensações físicas que seu corpo pode estar experimentando agora. Sensações como frio, calor, pressão, dor, relaxamento, formigamento. Cada sensação física presente no seu corpo agora. Leve a atenção para a região da sua cabeça. Visualize a cabeça. E reconheça todas as sensações presentes em sua cabeça. Da mesma forma, direcione a atenção para o seu pescoço. Visualize o pescoço. Reconheça as sensações em seu pescoço. Mova a consciência para o seu braço direito, mão direita. Visualização.
e percepção das sensações. Direcione a consciência para o braço esquerdo, mão esquerda, toda a parte anterior do tronco, toda a extensão das costas. Mova a consciência para os seus quadris. Visualize os quadris. Reconheça as sensações. Se torne consciente da sua perna direita, pé direito. Perna esquerda, pé esquerdo. Esteja consciente de todo o corpo, das sensações que envolvem todo o corpo. Reconheça a presença do corpo a partir das sensações físicas. O corpo está firme, estável e confortável. Você está desenvolvendo quietude em seu corpo, quietude em sua mente. Perceba a quietude do corpo, se transformando na quietude da mente. O corpo é cada vez mais firme, mais estável. Seu corpo vai se tornando tão firme que você pode abandoná-lo, levando agora a atenção para a sua respiração. Perceba o ar que entra e sai de suas narinas. Não altere sua respiração. Apenas acompanhe com a sua consciência o movimento natural da respiração. Sinta o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, chegando aos seus pulmões. O ar saindo dos pulmões, passando pela garganta, saindo pelas narinas. Quanto mais firme e estável estiver o seu corpo, mais sutil vai se tornando a sua respiração. Deixe que a sua consciência se mova. Ora para a firmeza e a estabilidade do corpo. Ora para o fluxo natural da respiração. Ao conquistar a quietude do corpo, a sua mente naturalmente se dirige ao fluxo respiratório.
A respiração vai se tornando mais sutil, imperceptível. Corpo, mente e respiração estão unidos em um único ponto. Faça uma respiração mais profunda. Volte a perceber o seu corpo. Reconheça os sons à sua volta, o espaço que seu corpo ocupa. Vá abrindo os olhos, movimentando as mãos. Espreguiça o seu corpo, acorda o corpo. Esta é a primeira prática das meditações tântricas. É uma prática de construção de estabilidade e firmeza física. Nesse caminho a gente não entende que a meditação ela está distante do corpo, ela começa pelo corpo, né? Então essa é uma prática que vai atuar sobre esse entendimento de que se a gente fica se mexendo o tempo todo, se coçando, não tem como a gente meditar. Então, o primeiro passo da meditação é conquistar esse lugar de estabilidade, de firmeza, né? E é uma firmeza que é uma firmeza psíquica, não é uma rigidez, né? É uma quietude corporal. Maravilhoso, né? Ter. A Raceli está falando aqui, gratidão. Eu também me sinto muito grata. Hoje eu fiquei o dia inteiro no computador. Assim, estou trabalhando direto. Eu parei para almoçar, acho que 20 minutos e voltei para o computador porque eu tinha umas coisas para fazer meio que urgentes. Assim, geralmente eu dou um intervalo maior. E eu percebi, quando você foi me guiando, o tanto que meus batimentos cardíacos estavam acelerados, o tanto que meu corpo estava irrequieto, sabe? Aquela coceirinha, né? E como que parar esse tempo, é lógico que com a sua condução, né? Tem toda a sua transmissão energética dentro da sua condução, né? A gente não falou muito sobre isso, mas esse é um elemento que é um diferencial muito grande, que eu percebo em você, né? E como que isso já quase reseta meu corpo. Eu estava super cansada quando a gente começou essa live, né? Porque eu fiquei o dia inteiro sentada aqui, fazendo muita coisa. E agora eu já me sinto mais disposta, sabe? Como se tivesse tomado um arrebite, sabe? Assim, não de excitação, mas de me sentir mais disposta, né? Tem uma pessoa, a Jaqueline estava falando aqui, me cocei toda, é normal? É uma resistência da mente, né? É como se a sua mente tivesse não querendo participar dessa prática, né? Sua mente ficou lutando com você. E aí, assim, tem vários sintomas para isso. Tem gente que saliva muito, né?
tem gente que, como você, começa a se coçar, tem gente que começa a doer, cada um vai acontecer de um jeito, né? E aí que entra o processo de uma disciplina, né? De se manter em repetição desse processo para você ir conquistando um lugar novo, né? Inclusive, na semana passada, no nosso encontro, né, professora, a gente falou muito sobre a questão da disciplina e como que a disciplina é fundamental para a gente ir ganhando. É como se a gente fosse exercitando essa musculatura do ficar quieta, exercitando essa musculatura do silenciar, né? E como muita gente gostaria que isso fosse conquistado do dia para a noite, mas o yoga nos diz exatamente o contrário, que você precisa ter regularidade, praticar e ter a resistência para continuar até conquistar isso, né? Sim, é um caminho de paciência, né? Nada, a gente não muda nada do dia para a noite, né? Hoje em dia a gente tem tantas técnicas falando que você faz algo assim e se transformou, né? O yoga não é uma dessas técnicas. O yoga é uma técnica para ser mantida pela vida, para a vida, né? Ela é uma técnica que vai te apoiar e vai te assegurar um lugar de conforto na vida, né? O Ganesha fez 39 anos e a gente tem alunos de 30 anos que praticam yoga e é uma experiência linda você acompanhar os alunos tendo filhos, levando seus filhos, os filhos engravidarem, né? Então, esse caminho, quando o yoga começa a fazer parte da sua vida, ele é algo como tomar banho, você não vive mais sem. Né? Ele é realmente algo que vira essencial, mas é preciso que você se permita, e se permita desse lugar onde você reconhece primeiro que não entende sobre essa prática, né? Porque eu acho importante a gente entender que é uma filosofia muito ampla, muito mais profunda do que a gente conversou aqui. Isso foi só uma pincelada, né? Sobre alguns temas que o yoga vai trabalhar e que a gente possa ter abertura para esse lugar novo de experiências diferentes, como mantra, respiração, né? Dar a chance dessas práticas atuarem na gente, né? Não ficar num lugar onde a gente julga algo que a gente ainda não conhece, né? Sim, sim. É, esse é o convite, né, Tê? Você falou algo tão, tão importante. Hoje a gente está na era do imediatismo, né? Então, venha, faça esse processo comigo e livre-se da sua dificuldade de concentração, como se fosse, né? Como se alguns profissionais tivessem uma varinha de mágica aí para mudar as pessoas. E o yoga vem fazendo esse convite que é exatamente o contrário. Você precisa percorrer esse caminho da libertação. E ele nem sempre é agradável, ele nem sempre é bonitinho, né? Eu acho que, é lógico, essa é 1 hora de live, então a gente consegue realmente tratar de poucos temas, mas é importante a gente lembrar que o caminho de transformação, ele é tortuoso, né? Sim. Tê, a gente está chegando no finalzinho, tem 1 minuto. Eu quero primeiro te agradecer você ter topado esse convite de estar aqui comigo. Eu acho que seu vídeo deu uma travadinha. Não, mas agora voltou. Você ter topado esse convite de estar aqui, fazer a sua primeira live. Que honra te receber para a sua primeira live. Quero agradecer todo mundo que veio, que participou. Espero que a mensagem da Teresa tenha despertado mais curiosidade das pessoas sobre o yoga, tenha elucidado algumas coisas importantes sobre o caminho do Tantra Yoga. E a Teresa, ela gerencia a página do Ganesha Ribeirão Preto aqui no Instagram. Então sigam, é Ganesha 39 anos, para vocês ficarem em contato com ela, ficarem em contato com todos os ensinamentos do yoga que ela está compartilhando lá. Ter 20 segundos para você se despedir.
E vai ficar gravado, tá, Lai? Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Foi um prazer. Foi mais fácil do que eu imaginei. Eu sou uma pessoa muito tímida. E nos encontramos lá na página